Boa noite, meninas. Hoje iremos falar aí de como montar um almoço ideal para quem quer emagrecer, tá? Então, hoje eu vou tirar dúvidas, vou ensinar vocês ao que comer no almoço para emagrecer, como combinar aí os alimentos que te levem a esse objetivo, tá? Porque é muito importante a gente combinar os alimentos da forma correta pra gente ter esse resultado no processo de emagrecimento. Estou aqui ao vivo no Instagram e no YouTube. No YouTube também já tá pegando aí? Ó, se a internet aqui falhar, gente, o suporte técnico, ele tá colocando ali no YouTube pra vocês me acompanharem também por lá. Então, quando começar a falhar, se der problemas de internet hoje, corram pro YouTube, tá? É canal Nutricionista Laura Barbosa. Boa noite, todo mundo que tá entrando. Parei a música aqui pra gente já começar a bater esse papo sério que a gente vai bater hoje. Então peguem, gente, papel e caneta, tá? Porque vocês vão precisar anotar aí o que vocês precisam, né? Pra montar esse almoço que te ajuda a emagrecer. E a nossa água também pra gente bebendo juntas. Gostaria também de pedir vocês para clicar num aviãozinho que tem aqui embaixo, tá? Nesse aviãozinho, vocês conseguem convidar aí os amigos e as amigas para vir para a live. Então, me ajuda a divulgar mais, né, essa live aqui hoje, compartilhando aí com alguém que você acha que pode ter interesse aqui em aprender alguma coisa com a gente, tá? Eu vou tirar as dúvidas de vocês em relação hoje de como montar um almoço que vai te ajudar aí no processo de emagrecimento. Então, no finalzinho, eu vou querer inclusive saber aqui, quero que vocês me mandem no chat depois, no final, como que foi o almoço de vocês hoje, para eu dar nota, para eu falar, olha, precisa ajustar isso tá ok, vamos melhorar isso, tá? Mas de qualquer forma, antes da gente chegar nessa parte de avaliação de almoço hoje, é importante aí, gente, que vocês peguem um papel e uma caneta, porque vocês vão precisar anotar, tá? O que eu vou ensinar e o que eu vou falar aqui pra vocês hoje. Então, peguem o papel e a caneta aí e a nossa água. Já tá no YouTube? No YouTube a gente tá entrando agora, tá? Então, se por acaso der pau aqui no Instagram, na internet, bora pro canal do YouTube, tá? Que eu vou estar lá também. O suporte já colocou e já tá funcionando. Boa noite aí todo mundo que tá entrando, tá? Que eu só tô vendo as pessoinhas aí entrando. Então, boa noite. Olha, a Hélia entrou! Então, gente, o almoço é uma das refeições mais importantes do dia, tá? Então, não dá pra gente fazer o almoço de qualquer jeito. Principalmente por duas coisas. Uma delas é que provavelmente é o almoço que vai ser aquela refeição mais repleta de nutrientes aí para o seu metabolismo, tá? Vai ser a refeição que você consegue concentrar maior quantidade de vitaminas e minerais. Então, é uma refeição que não dá para pular e também não dá para ficar trocando, gente, por lanche, por sanduíche natural, mesmo que seja um lanche saudável, sabe? Assim, uma crepioca, um lanche saudável, mas não dá pra gente ficar trocando o nosso almoço por lanche, por essa questão nutricional, tá? Mas pro almoço ter todos esses nutrientes, essas vitaminas, esses minerais que ajudam no metabolismo, ajudam a otimizar o nosso metabolismo no processo de emagrecimento, esse almoço ele tem que ter os alimentos corretos. Porque também não adianta você falar que vai almoçar comida e comer errado, né? Então aí não vai ter os nutrientes que a gente precisa da mesma forma. Então é importante sim a refeição do almoço para o processo de emagrecimento. Não dá para pular e não dá para ficar trocando por lanche. Outra coisa importante, né? Além de ser uma das principais refeições em relação a nutrientes, é que você faz isso vai te ajudar a combater aquela compulsão alimentar noturna, sabe? Sabe à noite, quando você fica louca pra comer doce, à noite quando você tá com fome, que a comida não tem na geladeira, consegue se controlar, quando acaba
exagerando a quantidade, tá beliscando, pedir lanche. Então, sim, o nosso lado emocional e nosso lado psicológico, com aqueles sabotadores que a gente cria, aquelas crenças sabotadoras que a gente cria para nós mesmos, quando a gente fala assim, eu mereço, hoje eu trabalhei o dia inteiro, mereço pedir um lanche. Isso tem a ver com isso, mas também tem a ver com as refeições anteriores. Faz um almoço que desejar em relação aos nutrientes e também em quantidade, se você come muito pouco no almoço, provavelmente vai ser um gatilho para a noite você ter uma compulsão noturna. Então, se você já tem um pé lá na compulsão, no exagero alimentar à noite, se a noite é quando você sente maior fome, mais apetite e não consegue se controlar, o almoço é importante. Então, a gente tem que combinar, gente, tem que ter, sim, as quantidades adequadas para te ajudar nesse processo de emagrecimento. Por isso, hoje eu resolvi fazer essa live com vocês, tá? Eu vou ensinar vocês aí como montar o almoço ideal no processo de emagrecimento. E para isso, vocês precisam estar com a caneta na mão para vocês anotarem, tá? Tudo que eu vou falar, o que vocês vão colocar aí nesse prato. Então, quando a gente pensa assim no prato de almoço, a gente tem que entender o que são os alimentos, primeira coisa, tá? Os grupos de alimentos. Porque quando a gente vai montar ali um prato de almoço, a gente tem que saber o que é carboidrato, o que é proteína e o que é gordura, que são os 3 principais grupos de alimentos aí, tá? Porque o nosso prato a gente vai ter que compor ele com esses alimentos. Se você não sabe o que é carboidrato, o que é proteína, o que é gordura, provavelmente você vai errar na proporção. Porque você vai colocar qualquer coisa que você sente vontade ali, que você tá vendo, né? Que tem na cozinha. Então, você vai colocar o que te agrada. E vai colocar a quantidade que te agrada também. E se você não entende dos alimentos, se você não entende desses grupos, você provavelmente vai errar em alguma quantidade, em alguma combinação. Então, agora eu quero que vocês prestem bastante atenção, tá? Porque eu vou falar um pouquinho dos carboidratos, eu vou falar um pouquinho das proteínas e um pouquinho das gorduras. Porque o seu almoço, ele deve ser composto com um pouquinho de cada, tá? A gente não precisa cortar o carboidrato para emagrecer. Se você ama o arroz, você não tem que tirar o arroz da sua alimentação, se seu objetivo é emagrecimento. Mas a gente tem que combinar esse arroz com os alimentos, os acompanhamentos corretos. A gente tem que acertar na quantidade. Você tem um prato só de arroz, um prato só de macarrão no processo. Então, a gente vai precisar com os alimentos corretamente. E para entender isso, então agora eu vou explicar um pouquinho para vocês. Quando a gente fala de carboidrato realmente são cereais, as massas, aquilo que é feito com farinha, tá? Então vamos lá aos exemplos. Arroz é carboidrato, batata é carboidrato, angu é carboidrato, farofa é carboidrato, feijão tropeiro é carboidrato, porque o feijão, além de ter carboidrato, tem a farinha ali também no feijão tropeiro, que é carboidrato. Macarrão é carboidrato, purê de batata é carboidrato, mandioca cozida é carboidrato. Vocês estão vendo? Isso tudo é carboidrato, isso tudo que eu falei. Então, o que a gente precisa pôr no prato? A gente precisa pôr um alimento, fonte de carboidrato. Então, você vai escolher, dentre esses alimentos que eu falei, um deles para colocar no prato. Nutri, pode ser só um? Não, não pode. Mas não dá para você, vamos supor que você queira colocar batata, purê de batata e arroz no seu prato. Não dá para você colocar arroz, vai acrescentar o purê de batata e manter a mesma proporção que você comeria de arroz se não tivesse o purê. Se você quer adicionar um novo carboidrato, uma nova opção de carboidrato nesse prato, você precisa reduzir no que você sempre come. Então, se você sempre serve ali para você arroz, você vai reduzir
na proporção de arroz para você combinar aí com purê, tá? Mas calma que a gente vai chegar, eu vou falar nas quantidades, eu vou falar na proporção no finalzinho. Antes eu quero que vocês entendam o que é carboidrato. Eu quero que quando você veja o alimento, você saiba me dizer, isso é carboidrato, isso é proteína, isso é gordura, tá? Então esses são os carboidratos. E por que o carboidrato é importante pra gente? Não dá pra gente cortar. É muito comum, né? Quem quiser cortar carboidrato. Mas isso não funciona. Você vai emagrecer, você pode até perder um peso, especialmente nas primeiras semanas. Depois, sabe o que vai acontecer? Vai voltar a comer carboidrato. Não tem como você cortar a alimentação, tá? Então, você vai voltar a comer. E quando você voltar a comer, provavelmente, se você não avaliar as quantidades adequadas e a combinação, o efeito rebote. Todo o peso perdido que você fez, aquele esforço para perder, você vai ganhar de novo. E quando a gente ganha e perde, gente, presta atenção. Efeito rebote, ganhar peso, perder peso, ganhar peso, perder peso, é, assim, a pior coisa que você pode fazer com o seu metabolismo. É o que vai atrasar seu metabolismo, o que vai deixar seu metabolismo lento. Então, já tô falando aqui que ninguém, eu sei que ninguém quer ter metabolismo lento. Ninguém quer ficar com metabolismo lento. Então, para não ficar com metabolismo lento, vocês não podem passar por efeito sanfona, que é perder peso e ganhar peso, perder peso e ganhar peso. E o que leva ao efeito sanfona? Restrições severas, dietas malucas. Então, não dá para ficar cortando carboidrato, tá? Dá pra gente acertar na quantidade, dá pra gente reduzir, porque às vezes a pessoa consome muito, né? Então, dá pra gente ajustar as quantidades, mas cortar não. Então, quando você estiver lá servindo seu prato e você tem a panela ali, eu quero que você saiba o que é carboidrato, o que é proteína, o que é gordura. Porque quando você sabe o que é cada um, você sabe combinar. Você vai ter um norte ali no seu prato de como montar ele. Então, carboidratos são esses alimentos e eles são muito importantes porque o carboidrato, gente, é fonte de energia. É o carboidrato que vai te dar energia para fazer as atividades ao longo do dia, tá? Então, se você corta o carboidrato, provavelmente você vai ficar prostrada ao longo do dia, cansada, sem energia, mal-humorada, intestino preso. E se você come carboidrato em excesso no almoço, sabe o que acontece? Dá aquele pico de glicose, porque o carboidrato, mesmo não sendo o doce, o açúcar, sendo o carboidrato, seja ele uma batata, ou seja ele um arroz, ou seja ele um macarrão, quando a gente ingere, ele vira açúcar na corrente sanguínea. E aí a nossa glicose sobe. E como a gente comeu uma grande quantidade de carboidrato ali no almoço, subiu rapidamente a glicose, ela cai rapidamente também. E quando ela cai, que dá aquela sonolência após o almoço. Sabe aquela prostração, aquela vontade de escorar, aquela preguicinha de almoço de domingo? Provavelmente é porque a pessoa exagerou na quantidade de carboidrato. E isso daí não é interessante se você deseja emagrecer. Então a gente tem que tomar cuidado, não dá pra cortar. Não é pra cortar o carboidrato, mas também não dá pra comer em excesso, porque isso vai te prejudicar. Então se você tá me acompanhando aí, sente essa prostração, essa preguicinha depois do almoço, pode ser, não quer dizer que pode ser sim, é bom você rever se você não tá errando aí na quantidade de carboidrato no seu prato, tá? Quando a gente pensa em proteínas, o que são as proteínas? A gente tem as proteínas de origem animal, principalmente tem as proteínas de origem vegetal. As proteínas de origem animal, a gente tem as carnes, a gente tem tanto a carne bovina, a carne vermelha, quanto a carne de porco, o frango, o peixe, né? A gente tem os ovos, a gente tem, principalmente aí no almoço, entre carne ou ovos, né? Aí como fonte de proteína. E a gente tem as proteínas de origem vegetal. A gente tem a soja, a gente tem o grão de bico. Só que a gente tem que tomar cuidado, porque a proteína de origem vegetal, ela também é fonte de carboidrato, tá? O feijão, ele tem um tiquinho de proteína, mas na verdade, ele tem mais carboidrato do que proteína. Então a gente pode dizer que na verdade o feijão tem, por ter mais carboidrato, ele é fonte ali de carboidrato. Então, se você que resolveu cortar da sua alimentação carne
e ovos e tá entrando ali no seu almoço somente com uma proteína vegetal, você vai ter que reduzir um pouquinho mais o seu carboidrato, porque naquela proteína vegetal já tem carboidrato também, entendeu? Então, por isso que, olha só como que é importante você saber o que é carboidrato e proteína para você ajustar as quantidades, né? Então, a proteína, gente, ela é muito importante no processo de emagrecimento. A proteína, ela vai te dar saciedade. Tá? A pessoa, quando ela come proteína, o intestino, o estômago, demora mais para digerir essa proteína. E a demora para digestão é importante, porque você vai ficar mais tempo digerindo ali, e isso vai demorar mais para você sentir fome. Então, uma forma de você não ficar com fome toda hora, ou acabou de comer e passou 1 hora você já está com fome, é a gente acertando ali na escolha da proteína, na quantidade de proteína. Então, é importante você saber disso para você até ajustar a quantidade que você vai colocar no seu prato, né? Você vai fazer o teste. Se você viu que hoje você almoçou e ficou com mais fome e acertou na quantidade dos outros alimentos, você pode no dia seguinte aumentar um pouquinho da carne que você vai colocar no seu prato, para evitar que você fique com fome mais rápido ali depois do almoço. Mas atenção, que quando a gente fala proteína, a gente tem que escolher os cortes de carnes adequados. Eu já falei com vocês aqui no Instagram que tem que ser carne magra, né? Porque de que adianta você colocar uma carne com muita gordura? A carne gordurosa, né, para você que quer emagrecer, ela é fonte de gordura. Gordura é mais calórica que a gente. Tem que tomar cuidado, porque a gente adiciona gordura, a gente está adicionando muitas calorias. E não está sendo um almoço, né, ideal. Então, eu preciso que escolham cortes magros. Quais são os cortes magros? No frango, a gente tem o peito de frango e a gente tem a coxa sem pele. Atenção à pele, porque no frango a gordura está na pele, então você precisa retirar ela. No boi, a gente tem patinho, a gente tem músculo, a gente tem lagarto, a gente tem o chão de dentro e o chão de fora como os cortes magros. No porco, gente, o único corte ali que salva é o lombo suíno, tá? É o lombo. Então, o lombo é um corte magro, dá pra gente encaixar. Ele é tão magro quanto o peito de frango, tá? Então, dá pra você variar. Se você tá cansada aí de comer peito de frango todos os dias, vai trocando. Você tá vendo que a carne magra, ela é mais sequinha. E é mesmo, porque ela tem menos gordura. O objetivo é esse, tá? Então, vocês precisam escolher os cortes magros. Além disso, os estudos aí mostram, gente, que a proteína ajuda a acelerar o nosso metabolismo, tá? Então, de todos os nutrientes, os grupos alimentares, carboidrato, gordura e proteína, a proteína é o único grupo que tem essa função de termogênica que a gente fala, que ela consegue acelerar ali mais o nosso metabolismo. E isso é importante para quem quer emagrecer. Então, é importante você escolher a proteína certa, tá? Que é um corte magro ali de carne naquele prato no seu almoço. Então, olha só. Eu falei com vocês a respeito do carboidrato, falei com vocês a respeito da proteína e falo com vocês a respeito da gordura. A gordura, a gente tem que ter bastante cuidado, porque, como eu falei, a gordura é bem calórica. De todos esses 3 nutrientes aqui, carboidrato, proteína e gordura, a gordura, gente, é a mais calórica. Então, um pouquinho que você coloca já tem bastante densidade calórica ali. E quando a gente pensa em emagrecimento, combinar os alimentos de forma correta, a gente precisa ter nutrientes ali. Mas a gente também precisa controlar aí calorias. Muitas pessoas, elas comem bem, comem saudável, mas elas erram e não conseguem emagrecer onde? Nas quantidades. E muitas das vezes elas erram nas quantidades de gordura. Gordura saudável, por exemplo, um azeite é uma gordura saudável. Mas que dependendo da quantidade que você usa, uma colher de sopa já é o máximo, ali um limite. Se você vira seu azeite assim, ó, você não tá nem vendo a quantidade que tá dentro de azeite. Então você pode estar errando aí. Sem contar, pra gente preparar um arroz, pra gente preparar um feijão, pra gente preparar uma
carne, a gente já usa um pouquinho de gordura. Então a gente já está usando ali na preparação dos alimentos a gordura. Então não é interessante a gente ficar adicionando gordura extra, porque já tem. Por exemplo, se você vai consumir os ovos, aquela gema, a parte mais amarelada, alaranjada, é gordura. Então já tem gordura nesse alimento. Geralmente, os alimentos fontes de proteína já tem gordura adicionada, tá? A gente mesmo escolhendo um corte magro, um peito de frango, um corte vermelho, um patinho, tem um tiquinho de gordura ali, que vai juntar com a gordura que a gente usa para preparar os alimentos. Então, a gordura é algo que a gente não é interessante a gente ficar adicionando, tá bom? Então, a gente já usa para preparar os alimentos. E aí, eu falei aqui com vocês, então, ó, carboidrato, proteína e gordura. Agora, a gente tem que entender, acertar essas quantidades. E a gente não pode esquecer de um outro grupo de alimentos muito importantes, que são os vegetais e as verduras, tá? Os vegetais e as verduras, eles são fontes de fibras, são fontes de vitaminas, são fontes de minerais que vão ajudar no nosso metabolismo. Então, se você tem uma severa dificuldade, se é muito complicado para você consumir vegetais, a gente precisa aprender uma forma. Porque a gente tem várias opções. Você não precisa ficar comendo o mesmo todo dia. Você não tem que ficar comendo todos também. Você pode escolher daqueles que você tem mais facilidade em consumir, incluir na sua rotina. Então, quando a gente pensa em vegetais, entra todos os folhosos, tá? Agora, o que é importante? Não entra, porque as pessoas confundem muito aí. Não vai entrar em vegetais batata doce, batata inglesa, cenoura amarela, que é a batata baroa, inhame, mandioca e abóbora. Gente, anota isso que eu tô falando, pra vocês não esquecerem depois. Ó, batata inglesa, batata doce, a batata baroa, que é a cenoura amarela, abóbora, moranga, inhame, mandioca, isso entra onde? Lá no lugar do arroz, tá? Isso é fonte de carboidrato. Então, não dá pra gente falar que a nossa salada vai ser tomate, batata doce e alface. Não. O alface entra ali, o tomate, entra pepino, entra pimentão, entra cebola, entra abobrinha, entra chuchu, entra o quiabo, entra o brócolis, couve-flor, tá? Cenoura, isso tudo entra aí nos vegetais. Agora, batatas, inhame, mandioca e abóbora moranga, isso você vai colocar como fonte de carboidrato no seu prato, tá? Então, os vegetais é muito importante porque eles são fontes de fibras e de antioxidantes, tá? E a gente costuma variar os vegetais, os benefícios pelas cores, porque cada cor daquelas, a vermelha, a verde, a branca, a laranjada e a roxa, elas são, cada cor dessa tem um pigmento que é responsável por essa cor. E esse pigmento também é responsável pelo tipo de nutriente, pelo tipo de benefício que você vai receber. Então, por isso que é interessante a gente colorir o prato, porque quanto mais cor você coloca no seu prato, maior a variedade de nutrientes que você está colocando ali. E maiores são os benefícios. Você não precisa, tá? Colocar 5 cores ali, o branco, o vermelho, o alaranjado, o roxo e o verde, não. Mas pelo menos, é interessante você escolher pelo menos ali 2 a 3 cores, tá? 2 a 3 cores para colocar no prato. E aí, os vegetais, por ser fontes de fibras, eles vão dar mais saciedade, assim como a proteína, que é mais difícil de digestão. A proteína, ela não tem fibra, mas ela é de difícil digestão. E por ser de difícil digestão, ela dá mais saciedade. Já os vegetais, eles são fontes de fibras que vão ajudar no funcionamento do intestino. E a fibra também é de difícil digestão, então ela vai dar mais saciedade. Gente, a saciedade no processo de emagrecimento é essencial, tá? É muito importante, porque é através da saciedade que você vai sentir menos fome.
Se você não sente fome toda hora, você não vai ficar comendo toda hora, né? Você vai aprender a fazer as refeições ali adequadas que vão te sustentar, que vão te saciar. Porque você não precisa comer de 3 horas. Mas você também não tem que ficar o dia inteiro sem comer. Porque vai chegar à noite, você vai chutar o balde. Você vai querer comer muito. Você não vai querer comer algo saudável, provavelmente. Você vai querer pedir um iFood, um hambúrguer, uma pizza. E aí vai juntar com essa fome desvairada que você tá. Com aqueles pensamentos sabotadores de eu mereço, é só hoje, meu marido não me ajuda, tudo sou eu nessa casa. Aí você vai falar, quer saber, vou pedir essa pizza, vou pedir esse hambúrguer. Talvez, se você não tivesse com aquela fome louca, se você tivesse feito um almoço adequado, se você tivesse fracionado a sua alimentação ao longo do dia, você não ia chegar à noite e estar nesse estado de fome e de chegar a pedir um iFood e ter talvez ali um exagero alimentar. Então é um gatilho sim você não comer um almoço adequado. A gente precisa alinhar isso. Então eu quero que hoje, nessa live aqui, vocês saiam com essa importância, entendendo a importância, consciência, sabe? Essa consciência da importância do almoço aí pra gente conseguir emagrecer, tá? Vamos lá às porções. Como montar um prato. Deixa eu ver se eu tenho uma folha, porque isso é legal desenhar aqui pra vocês. Uma folha aqui perto de mim. Peraí. Vamos ver se eu... Ó, tô com um caderninho aqui e eu vou tentar desenhar um prato, tá? Aqui pra vocês verem. O importante é vocês entenderem. Isso aqui, ó, é um prato, tá vendo? Esse é um prato, ó. Vou mostrar pro YouTube também. O YouTube tá esquecido ali, não sei nem se tem alguém ali. Mas, ó, tô mostrando aqui pra vocês. O que que acontece? Vocês vão dividir esse prato no meio. Dividir o prato, depois outra metade, vocês vão dividir no meio novamente, tá vendo? Então, eu peguei um prato, dividi no meio, e a outra metade eu dividi no meio. Nessa metade grande aqui, ó, nessa metade inteira aqui, ó, o que que vai ficar aqui? Os vegetais. Então, vou até escrever aqui, ó. Coloquei um V de vegetais, tá? Olha só, o seu prato, você vai dividir no meio, metade vegetais. Vocês estão vendo a quantidade que vocês vão ter que comer de vegetais? A maioria das pessoas não comem essa quantidade. A maioria das pessoas sujam o prato com vegetais. Coloca um pinguinho ali, ó, uma folhinha de alface, uma fatia, uma rodelinha de tomate e considera já tá comendo os vegetais. Então isso tá errado. A gente precisa, não é o errado, não é eu comer só alface e tomate, mas é a proporção, né? E comer todo dia. Se você ficar comendo só alface e tomate, tem gente que só come alface, tomate e vegetais. Não dá, né? E as outras cores? E a cor alaranjada? E a cor roxa? Né? Então a gente precisa variar. E a gente precisa aumentar a quantidade. Lembrando, os vegetais são fontes de fibras. Os vegetais são fontes de antioxidantes, de nutrientes, tá? Que vão ajudar a gente tanto no metabolismo quanto na imunidade. Então, gente, por favor, vamos comer vegetais. Olha só, metade do prato vegetais, tá vendo? E os outros dois? A outra metade a gente dividiu. Por quê? Uma metade vai ser carboidrato. Então, vou colocar um C aqui de carboidrato. Uma metade vai ser carboidrato. Nesse carboidrato vai entrar arroz, vai entrar o feijão, vai entrar a mandioca, a farofa, o angu, o inhame, a mandioca, eu já falei, né? A batata, o purê, o macarrão, o tropeiro. Então, presta atenção. Olha só, não vai ser metade do prato de arroz, tá vendo? Vai ser metade da metade. Olha aqui. Essa metade aqui é arroz. E a outra metade? A outra metade é a proteína. Eu coloquei um P de proteína, que entra as carnes, né? Os ovos. Se você, presta atenção, gente.
se você tá seguindo essa estrutura e você continua com fome, o que eu te sugiro fazer? Aumenta os vegetais e aumenta aqui a proporção de carne. Mantém essa. O carboidrato vocês vão manter. Vocês não vão aumentar o carboidrato. Vocês vão aumentar os vegetais ou a proteína. De forma que você fique saciada. Não é pra você ficar com fome. Mas tem gente também que quer ficar cheia. Que terminou o almoço, se a pessoa não tiver cheio, não tiver... Tá tão acostumada a ficar empanzinado, que terminou o almoço satisfeito, a pessoa acha que ela não comeu bastante, que ela devia ter comido mais, e quer encher. Então, a gente não come pra ficar cheio. Porque você ficar comendo pra ficar cheio, empanzinado, é o que vai fazer seu estômago crescer de tamanho. Quanto mais seu estômago cresce de tamanho, gente, mais comida você vai precisar comer pra ocupar o espaço do estômago, porque ele só cresce. E quanto mais você precisa comer, mais peso você vai ganhar. Então, vejo várias pessoas me perguntando como que diminui o estômago. Você diminui o estômago comendo para ficar saciado e não ficar empanzinado. Então, se você fica comendo para ficar cheio, isso vai distender seu estômago, tá? Não é tomar líquido nas refeições que aumenta o tamanho do estômago, não. Lógico que dependendo da quantidade que você toma uma garrafa dessas aqui no almoço, isso vai te prejudicar. Mas o que aumenta aí o tamanho do estômago é comer em grandes quantidades, é comer para ficar cheio. Então, quando eu falo assim, tô com fome, como que você sabe que você tá com fome? Você vai chegar no meio do seu prato e vai perguntar, eu tô com fome? Eu tô com uma sensação de buraco no estômago? Como que tá? Como que eu tô me sentindo? Tô satisfeita? É isso, você precisa ir se perguntando durante a refeição sobre essa questão de fome, tá? E se no final da refeição você sentir que você continua com fome, você pode aumentar ou os vegetais ou a proteína. Um desses dois. O carboidrato você vai manter, tá? Isso aqui é importante. E aí, vamos lá. Tem gente que gosta de tomar suco, né? Suco durante as refeições. Vamos falar dos sucos. Os sucos, eles são feitos com o quê? Se a gente for pegar um suco natural, ele é feito com fruta, né? Eu tô considerando que nem açúcar a pessoa coloca, adiciona. Essa pessoa toma o suco natural sem açúcar. Mas, o que a fruta é? A fruta é carboidrato, tá? A fruta é carboidrato. E pra gente tomar um copo de suco, vamos supor que você vai fazer um suco de laranja. Quantas laranjas você não tá espremendo naquele copo pra você tomar aquele suco? Gente, sério, provavelmente umas 4. No mínimo, pra fazer um copo de suco de laranja. Né? Senão ele vai ficar muito aguado, você só vai pôr água. E aí, olha a quantidade de fruta que você tá comendo só através de um suco. Isso que eu tô considerando que é natural. Isso eu tô considerando que não tem açúcar. Mas mesmo a fruta sendo saudável, a fruta, ela é fonte de açúcar, tá? Então a gente tem que tomar cuidado. Porque o ideal é não tomar suco nas refeições. O ideal é, se você sentir vontade de tomar um líquidozinho, você toma meio copinho de água, tá? Ou água com gás, ou então um limão espremido na água, tudo bem, tá? Isso aí não vai te prejudicar. Agora, o suco, para você que deseja emagrecer, eu não recomendo, porque já é carboidrato líquido, porque quando a gente coloca ele líquido, a gente acaba concentrando maior quantidade de açúcar ali, tá? Que você tá ingerindo. Então, o que eu te sugiro? Toma um tiquinho de água, tá? Toma um suco de limão espremido na água sem açúcar. Uma água com gás, tudo bem, um pouquinho, meio copo, tá? Se você tem essa necessidade de líquido ali no almoço. E deixa pra comer um pedaço da fruta. Então, você vai comer um pedaço de abacaxi, ou então uma fatia de melancia, tá? Lembrando que você precisa moderar na quantidade. Porque se você exagerar na fruta, você tá aumentando o quê? O carboidrato, porque a fruta entra aqui, ó. A fruta, ela vai entrar no carboidrato, tá? Então, é importante isso. Se você é daquelas pessoas que senta ali e chupa 2 mexericas de uma vez, 3 laranjas, ou então come metade ali, um pedaço gigantesco de melancia, você tá exagerando aonde? No carboidrato. Então, você precisa do carboidrato para você emagrecer.
Você precisa do carboidrato para você ter energia. Você precisa do carboidrato para você ter consistência na dieta, porque ninguém aguenta cortar carboidrato e ficar sem ele. Mas você precisa também adequar a quantidade, porque comer a quantidade errada vai te prejudicar. O problema não é o carboidrato, o problema é a quantidade, a combinação. Às vezes a pessoa, ela erra na quantidade e é isso que está prejudicando ela. Então, às vezes a pessoa, ela adiciona muito carboidrato, ela toma o suco, ela come poucos vegetais e ela adiciona linguiça aqui como fonte de proteína. Linguiça, que é um alimento embutido e cheio de gordura. Costelinha, que é cheio de gordura. Então, gente, isso aqui não vai te ajudar, não é um prato que vai te ajudar a emagrecer. O que você precisa fazer? Metade do prato de vegetais, a outra metade dividir proteína magra e carboidrato. E se sentir fome, aumentar vegetais e aumentar proteína. Tá vendo? Não tô falando que você nunca mais vai comer uma linguiça na sua vida, que você nunca mais vai comer uma costelinha, nada disso. Mas o que eu tô ensinando aqui pra vocês é o que vocês vão ver no dia a dia, todo dia, tá? A linguiça, a costelinha, o churrasco, o contrafilé, a picanha, vai entrar em situações aí esporádicas. Um almoço em família, né? Um almoço especial que você vai fazer. Mas o batente ali, ó, o dia a dia, é o dia a dia que te define. É o que você faz todos os dias. Então, se todos os dias, se um dia você come costelinha, no outro você come alcatra, no outro você come linguiça, no outro você come um bife, um peixe empanado, frito. Por mais que você não esteja repetindo a linguiça todo dia, mas todo dia você tá errando na escolha. Isso que vai te prejudicar, entendeu? Então, não é cortar carboidrato, é acertar a quantidade do carboidrato, é consumir os vegetais e é escolher uma carne magra. É isso que é um prato que vai te ajudar a emagrecer, tá? E a questão dos líquidos é tomar cuidado com o suco, porque o suco provavelmente não vai te ajudar. Opte pela água e coma um pedaço de fruta, tá? Esse é o prato que vai te ajudar. E aí eu quero tirar as dúvidas de vocês e quero saber aí, gostaria que vocês me mandassem aqui no chat, o que vocês almoçaram hoje? Como que foi o prato? O que tinha no prato de vocês? Pra eu falar o que poderia ser melhor, o que poderia melhorar, se tá ok. Então divida aí comigo. Manda aí no chat, eu quero saber o que vocês almoçaram hoje. Charles fala que tem um casal assistindo. Oi? Tem um casal preparando o jantar e assistindo o Richardson. Um beijo pro casal que tá no YouTube fazendo comida. Olha, bom que vocês já estão vendo. Já pega essas dicas e já coloca no jantar também. E aí, gente? Foi o almoço tesouro, me conta. Oi, Graciele, boa noite. Ó, a Emília mandou aí, ó, arroz, mix de vagem com cenoura, frango e farofa de ovo. Então, olha só, arroz, carboidrato, mix de vagem com cenoura, excelentes vegetais aí, frango, que é uma proteína, né? E farofa de ovo também, que é proteína ali, e tem um pouquinho de carboidrato. Então, nessa situação, Emília, seu almoço tá excelente, mas o que a gente pode, né, ter atenção é que como você colocou o arroz e você vai colocar a farofa, reduzir ali na quantidade de arroz, tá? Na hora de montar o prato, porque o arroz é carboidrato e a farofa também. Então você vai colocar os dois, coloque menos de arroz para você acrescentar a farofa. Ó, a Ju até mandou foto. Arroz, feijão,
cenoura, couve, abobrinha, tomate, coxa de frango assada, arroz e feijão, carboidrato. Os vegetais, cenoura, couve, abobrinha e tomate, excelente. E coxa de frango assada. Então, o que é interessante aí, Ju? Tirar a pele da coxa, tá? E moderar ali na quantidade de arroz e feijão dentro dessa estrutura aqui que eu mostrei pra vocês, tá? Do prato. Metade do prato vegetais e a outra metade você divide com proteína e carboidrato. A Érica, ó, filé de frango, corte magro, isso aí, arroz integral com brócolis, cenoura valor e feijão. Cenoura, brócolis vegetais, um verde e outro alaranjado, excelente. E arroz e feijão carboidrato. Então, excelentes as escolhas, Érica. Você só precisa ter atenção agora com as quantidades, tá? A proporção. Valor tá errado, gente. Ah, tá. Eu achei que era cenoura ao vapor. Então, assim, talvez ela queria escrever vapor, escreveu o teclado, mandou valor. Delícia. A Lúcia também arrasou no almoço, que ela me mandou fotinha das marmitinhas dela. Uma marmitinha cheia de vegetais. Sucesso. Ó, a Marinesa aí, ó. Arroz, feijão, bife, beterraba e cenoura. Bife tem que ser um corte magro, tá, gente? Quando a gente fala bife, pode ser bife de vários cortes, né? Aí a gente tem que saber lá qual corte que você tá comprando no açougue. Se é alcatra, é uma carne gordurosa. Miolo de alcatra é gorduroso, gente. Então, qualquer carne magra de bife é patinho, é chã de dentro, tá? Isso são carnes magras. Então, Marinesa, aí a gente precisa certificar que o bife é um corte magro. Arroz e feijão, acertar as quantidades de acordo com a proporção do prato. Amanhã eu quero ver todo mundo, ó, focado nesse desenho, tá? Todo mundo focado nesse desenho aqui, ó, na hora de servir o almoço. Que eu quero ver vocês acertando isso daqui. E caprichar ali nos vegetais. Mas as escolhas estão excelentes, tá? Precisa só certificar que é um corte magro e adequar a proporção. Meninas e rapazes que estão na live, foi muito bom estar aqui com vocês. Ninguém mandou mais os pratinhos aí, mas espero que vocês aí, ó, filé de frango, mandioca, espinafre, alface, couve, beterraba e chuchu. Olha que saladona caprichada, arrasou, tá vendo? Arrasou. Filé de frango um corte magro, a mandioca foi o carboidrato, muito bom, muito bom. Então, olha só, agradeço a presença de vocês na live, tá? Terça-feira que vem tem live de novo. Espero que tenha ajudado. Não esqueça desse desenho, tá? Esse desenho aqui vai ajudar vocês aí a montar. E amanhã eu quero que vocês tirem foto desse prato, me marca pra eu ver. Eu quero acompanhar, quero dar nota nesse prato aí, tá? Então bora aplicar aqui ó, o prato ideal de almoço pra gente emagrecer, tá bom? Um beijo pra vocês, boa noite, tá? E tenha uma ótima semana aí.